Pessoal, um grande abraço, um abraço fraterno a todos. O Agora é com Matoso continua no clima do futebol. A gente não pode ficar fora. Embora, a gente já falou aqui, em função da dinâmica do programa, os dias acaba fazendo com que a gente não acompanhe o futebol. Mas você pode me acompanhar nas redes sociais, no Edson Matoso TV, o canal do YouTube. Muito obrigado pelo apoio que você vem nos dando aí. Tá certo? E a política, gente, está acontecendo agora, as primeiras pesquisas começam a aparecer, as eleições estão chegando, e eu encontro aqui uma satisfação muito grande, viu, Veiga? Eu te acompanhava mais à distância do Instituto IVEIGA, que acaba de trazer uma primeira pesquisa registrada com os candidatos os pré-candidatos que já se apresentavam. Alguns nomes ainda não estão aí, porque ainda não tinham se apresentado. Mas a gente vai falar desses números. IVEIGA, mas quanto é o teu nome todo? Só para lembrar, para identificar. Meu nome é Edir Veiga. Edir Veiga. O Instituto é IVEIGA. IVEIGA, né? Isso. Aí tem outro nome lá, o Instituto Regnum, ele é uma OICIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, só dedicada a pesquisas acadêmicas, né, cujo nome de fantasia dele é IVEIGA. Pois é, e quando eu pergunto assim, poxa, que apresentador é esse que nem se prepara? Não, eu já disse que aquilo eu entrevisto, eu converso. Entrevista, tem um bocado de entrevista por aí eu vou perguntando essas coisas todas, enfim. Há quanto tempo o teu instituto faz pesquisa aqui? Olha, o meu instituto faz pesquisa aqui desde 2004. Desde 2004. Eu comecei a atuar mais registrando pesquisa desde 2010, porque nessa época eu sou professor da universidade. Sim. E só tinha aqui o Ibope, o Datafolha, o Vox Populi, e que geralmente apresentavam números de acordo com quem poderia pagá-lo. E aí, às vezes, eu me perguntava, será que a gente não deveria ter uma espécie de um instituto auditor? Aí eu, na universidade, pelo nosso laboratório, a gente começou a fazer pesquisa mais diretamente registrada em 2010. Quando eu comecei a fazer pesquisa pela universidade, aquela pessoa que aparecia mal nas pesquisas começou a bater na universidade, na ciência política. Aí eu tirei, aí eu criei o IVEIGA, que assim, se quiser bater, bate em mim e deixa de fora o laboratório da universidade. Então, o Edir Veiga é professor da Universidade Federal do Pará, da área de ciência política. Ciência política, ok. Exatamente. Portanto, é um cientista político nosso aqui. Não, a ligação que tem com a UFPA é o fato da sua formação lá, mas não existe nenhum vínculo do IVEIGA com a UFPA. Em termos de pesquisa eleitoral, não. Eu me separei assim para preservar o nosso laboratório e preservar a universidade. Desde 2014 para cá eu me separei, porque em 2012 bateram muito no nosso laboratório. Eu falei, não vou desvincular. E de lá para cá não tem apanhou mais ou menos? A gente apanha, porque é o seguinte, quando uma pesquisa beneficia o candidato do PSDB, o PMDB e o PT me chamam de tucano. Quando a pesquisa beneficia o PT, o PSDB e o PMDB me chamam de petista. E quando a pesquisa favorece o MDB, os tucanos e petistas me chamam de MDBista. Então é assim que mas funciona. Agora tem outro quadro, os bolsonaristas. Ainda não está emplacado por aqui, não? A hora que o bolsonarista, como, por exemplo, o Éder Mauro, aparecer na frente, vão me chamar de bolsonarista. Pois é, mas tem um outro aspecto, Veiga, que é assim, por exemplo, o fato da tua linha, ciência política, Universidade Federal do Pará, aí se fala do aparelhamento estatal, da militância das universidades. Isso já não poderia... isso é da universidade, naturalmente vai para este lado. Corre esse risco? Sempre, como você encara? Sempre eles dizem, porque a Universidade Federal do Pará, como uma instituição, ela se baseia nas pesquisas científicas. E ela divulga a pesquisa científica, ela não quer saber se beneficiar A, B, C e D. E normalmente quem se acha atingido por essa pesquisa acusa a universidade de ser militante, de ser partidária. E a gente sempre teve essa alcunha, esse tipo de taxação lá. Mas a gente não liga para isso não. Mas porque eles dizem, esse pessoal da universidade... Todo esse pessoal aí é de esquerda, outros, não, o pessoal da universidade, eles não têm compromisso com a sociedade, só têm compromisso com a sua corporação e assim vai. Bom, dentro desse contexto, eu lembro até uma moça que é de um trabalho que a gente, vamos dizer assim, participa com uma mínima interferência, no sentido de participar, não? Esse sentido.
e ela dizia assim para mim sobre um trabalho social. Senhor Edson Matoso, se o senhor for ligar para a opinião dos outros, se o senhor fizer tal coisa, o senhor quer aparecer, está querendo se mostrar, está querendo se exibir, o senhor não vai fazer nada. Ela ainda usou, como se trata de uma entidade religiosa, cristã católica, ela diz assim, isso é que o diabo gosta. Ou seja, o senhor não faz nem para aparecer, tá certo? Para o diabo e nem também para as pessoas que precisam. Então faça. É a sua consciência, o seu comportamento que vale. Quer dizer, o seu compromisso é com aquela ideia. Esses institutos que também vivem as turras em várias situações, aliás, o Ibope e a Datafolha, principalmente, e o Datafolha, eles já andam as turras, não é só com quem pede, não, é com quem ganha, né? Exato. É um negócio meio curioso. Nesse campo das pesquisas de opinião, no campo da política, não tem unanimidade. Sempre você vai ter aquelas pessoas que vão fazer oposição a tudo aquilo que você analisa, tudo que você acha, porque sempre uma análise, ela aponta para um destino, para um caminho, e quando ela aponta para um caminho, para um cenário, ela desagrada ao outro. E você sempre será combatido. Se você buscar unanimidade, não entre na análise política, não entre na análise futebolística, não entre em análise, porque você sempre vai ferir aquelas pessoas que se acham prejudicadas pela sua análise. Bom, nesse contexto, neste cenário, como é que o Edir Veiga, cientista político, Instituto Veiga, observa esse cenário político em Belém do Pará, com a interferência do próprio governo do estado, com placas dentro da cidade, com o prefeito Zenaldo vira e mexe indo para as redes sociais, confrontando ou se defendendo do governador, com outros que são contra um e outro entrando, enfim. Como é que você analisa esse cenário político de Belém atualmente? Eu primeiro vou dar assim, um modelo para os nossos telespectadores, para eles pensarem uma eleição. Sempre uma eleição, para o chefe do executivo, no caso da capital de Belém, ela é sempre plebiscitária frente ao trabalho do prefeito que está executando, que está no exercício da profissão. Então, por exemplo, agora nós vamos ter a sucessão em Belém, o prefeito é o Zenaldo. E o Zenaldo com certeza vai apresentar um candidato, que ele já apresentou, é o Tiago Araújo. O eleitor, ele vai avaliar, vai ser um plebiscito sobre o desempenho do Zenaldo. Se o Zenaldo estiver bem, o candidato dele vai estar bem. Se o Zenaldo estiver mal avaliado, o candidato dele vai ter muita dificuldade de chegar no top, de passar para o segundo turno, por exemplo. Então, seja eleição para o governador, seja eleição para presidente ou para prefeito, uma eleição é sempre plebiscitária porque ela vai analisar e julgar aquele que está no exercício do mandato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, uma eleição municipal, ela nem se federaliza, nem se estadualiza. Não adianta o cidadão vir com a avaliação do Bolsonaro, avaliação para tentar construir voto aqui dentro, que ela vai atingir no máximo 2, 3% do eleitorado. O eleitorado de Belém, ele vai analisar o prefeito. Não adianta o cidadão chegar, eu quero ser o prefeito porque o governador está do meu lado. Ela não se estadualiza, por mais que se queira. Vai influenciar 2, 3%, porque o eleitor, ele sabe quando ele está elegendo o prefeito, ele sabe quando está elegendo o governador e o presidente. Né? Eles tentam, mas tem pouco impacto na hora do exercício do voto. Se o candidato é bem avaliado, se o prefeito é bem avaliado, ele tem uma influência positiva na sucessão. Se ele é mal avaliado, ele seguramente vai puxar o seu candidato para baixo. É assim que funciona a lógica. E aqui no nosso estado, nesse momento, Matoso, tem 2 blocos muito importantes. A eleição se faz em todo o mundo democrático, seja na Europa, nos Estados Unidos ou na América do Sul, por alternância. Por exemplo, a esquerda esteve no Brasil, né, em grandes partes do estado, em muitos municípios, daquele período de 1996 até 2012, 2015. Né? 2015. Deixa eu pegar aqui o... Opa! Tá tudo normal aí? Ok, pode continuar. Agora, quando chegou a partir de 2015 para cá, é um ciclo da centro-direita. É normal isso. Centro-direita vai ficar aí 10, 12 anos. Aí depois vem o ciclo da centro-esquerda. O centro está sempre presente, porque ele dialoga com os dois lados, tá? Aí vira um ponto mais à esquerda, um ponto mais... Então é normal que o Brasil saiu um ciclo do PT que foi até 2015, 2016,
né, interrompido pelo afastamento da presidente Dilma, é normal que agora venha um ciclo de centro-direita. Em Belém, aqui no estado do Pará, teve um ciclo tucano que foi agora até 2018. É normal que venha um ciclo de outro bloco de partido por mais de 10, 12 anos. Porque assim, o eleitor ele gosta de alternar. Por mais que ele reeleja o governo 2, 3 mandatos, depois ele quer trocar. Então, nada estranho na democracia é ter os ciclos. O centro-esquerda, depois centro-direita, né? Porque mesmo quando o PT estava aí com a... Agora, como o senhor atribuiria, e eu fico muito à vontade de falar, até porque o prefeito atual está saindo, o Zenaldo estaria em que ciclo? Porque, considerando que ele é o PSDB, e o PSDB é olhado nacionalmente como o mentor da esquerda, o mentor intelectual da esquerda, né? Mas ele tem um histórico lá de trás ligado à direita. Eu diria assim, olhando do lado científico, eu estou falando o meu lado leigo. O PTB do Selmar, como o PSDB do Zenaldo, eles ficam naquele campo da centro-direita. Né? Então, um centro, especificamente o do Zenaldo, é de centro político, o PSDB, que dialoga dos dois lados. Aqui em Belém. Aqui em Belém. Porque nacionalmente o PSDB é olhado como esquerda. É mais esquerda. Tá? O Zenaldo saindo, vem um outro centro, por exemplo, se for ou para centro-esquerda ou pela própria centro-direita, porque a esquerda ficou num ciclo muito grande no Brasil e aqui em Belém governou durante 8 anos, com o Edmilson, depois de mais 4 anos no governo do estado com a Ana Júlia, eu diria que o balanço que a sociedade paraense fez do PT de 2007 e 2010 não foi positivo. Então o PT está de castigo aqui em Belém, diria assim. Pois é, mas eu ouço dizer, não, Belém é esquerda. O senhor concorda com isso? O Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 em Belém. Ele perdeu no Pará, mas ganhou em Belém. Hoje Belém está num ciclo de direita. E eu acho que isso vai demorar uns 8, 12 anos ainda. O povo, ele não é ideológico. Ele não vota nem na direita nem na esquerda. Ele faz alternância. Aí ele alterna, olha para a direita, para centro-direita, olha para centro-esquerda, entendeu? O povo, ele é muito pragmático, ele avalia o governo. Ele consegue analisar, dentro dos seus princípios de cientista político, a questão de corrupção, de político ladrão que se fala, ele consegue fazer essa... Eu estou falando um termo bem vulgar, bem chulo, tá? Mas isso é fato, que está na boca do povo. Quem é? Ninguém. Não estou dizendo que é ninguém. É o que está aí na boca do povo. Então, eu me refiro a se ele consegue ter essa dimensão ou entra no discurso, todos são iguais? Não, eu digo o seguinte, a grande população, eu não estou falando daquela classe média, que é 20%. A grande população, ela parte do pressuposto que no Brasil, todos os políticos são ladrões. A gente sabe que não são. Mas ela parte dessa ideia. Ela acha normal que todo... Mas é ela que vota. Como ela acha que todo mundo mete a mão, a corrupção pesa muito pouco na decisão do eleitor da grande massa populacional. Muito pouco. 2, 3% só. A classe média, aquela mais intelectualizada, aquela que já tem sua casa, seu emprego está resolvida, essa dá muito peso. Esse movimento aí que derrubou a Dilma, que levou o Bolsonaro achando que estava trazendo uma pessoa mais honesta, é a classe média, exigente. Por exemplo, o Bolsonaro está perdendo muito apoio agora no Sul e no Sudeste por causa do episódio do filho dele, da família dele. Mas está ganhando aqui no Norte e Nordeste agora por causa dessa ajuda emergencial, da Renda Brasil que vem aí. Em resumo, para te dizer, a grande massa populacional, aquela que decide o voto, ou a corrupção na hora do voto, pesa muito pouco para ela. Ela quer saber o seguinte, fez, tem meu voto. Não fez, está fora. Ou seja, o discurso do... rouba, mas faz, continua valendo? Continua e muito bem valendo. Oh, meu Deus, eu acabei de fazer uma pesquisa, qual o problema da sua cidade? O problema da cidade aqui principal é saneamento, esgoto, depois saúde, segurança. A corrupção aparece lá embaixo com 2%. E é assim que funciona a lógica. A que se atribui isso? Falta de interesse, falta de conhecimento, mesmice. Se atribui Por que nós somos assim? Na verdade, a corrupção ela faz parte da democracia. Os países mais desenvolvidos conseguiram diminuir a corrupção, mas ela existe. E dos países da América Latina e da África, a corrupção é gigante. Ela está incorporada. A corrupção só diminui quando nós temos instituições sérias que vão fechando o filtro da corrupção, mas ela é inerentemente ligada à democracia e à ditadura. Pois é, mas quando a gente olha assim, eu não sei, não é fake news, porque pode até ser um pensamento leigo,
Mas eu recebi esses dias, e é provável que, é claro, o cientista político Edi Veiga tem conhecimento disso. Concorda ou discorda, ou até que ponto tem sentido. No Japão, o corrupto se mata. Na China, matam a ele. Na Europa, é preso. No Brasil, vira ídolo. É verdade, porque lá existe uma consciência cívica, uma força moral muito grande. É verdade. No Japão, então, eles se matam mesmo. Com vergonha de roubar. Na China, ele pega um tiro na nuca e a família paga bala. E aqui faz parte da cultura política. O Brasil, ao ser fundado em 1822 e ao longo de toda a história imperial e republicana, a corrupção faz parte dos governantes e dos governados, né? Porque os setores que prestam serviço ao Estado, que vendem para o Estado, eles entram em conluio com a elite do Estado, né? Com a burocracia do Estado e com o empresariado, e divide o bolo. Isso faz parte, temos vários livros, né? O Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, conta exatamente isso. A corrupção faz parte da cultura política brasileira. Claro que nos últimos 10, 15 anos tem se mudado as instituições para diminuir isso, está diminuindo, vai diminuir, mas vai diminuir por causa das instituições de controle. Porque qualquer um encontrou facilidade vai buscar atalhos. As redes sociais, elas ajudam nisso aí, porque de repente a gente começou a ver uma campanha dos veículos de comunicação convencionais contra as redes sociais, colocando as redes sociais como responsável por fake news. Como se as emissoras convencionais, a imprensa convencional, tradicional, também não estivesse trabalhando numa direção. Como é que o senhor analisa isso aí? Não, existe nesse momento exatamente o que você falou. Existe toda uma campanha contra as redes sociais, né? Nós sabemos que também nas tradicionais sempre existiram fake news, né? Agora é lógico que a população, a última pesquisa que a gente fez, a maior forma, as pessoas se informam hoje pela internet, rádio, jornal e televisão migraram para o smartphone, tá certo? E a credibilidade das notícias se dá que o internauta está aprendendo a buscar agora a origem da notícia. Se as notícias falsas, fake news, vão cair naturalmente em descrédito, porque está vindo uma forte educação para você buscar a fonte da notícia, e com isso vai melhorar a percepção e a qualidade da informação. Agora, não tenha nenhuma dúvida. Eu me informo de 5 minutos no meu smartphone. Eu estou olhando lá, acompanhando todas as notícias. Isso é uma realidade. Eu perguntei qual é o veículo, numa pesquisa que eu fiz, que você mais usa para se informar. É a mídia tradicional, rádio, jornal, televisão, ou a internet? 75% internet. Que que se informa. Agora tem um detalhe, a questão da internet, aliás, eu quero dizer isso aí, não querendo puxar a brasa para minha sardinha. Antes eu estava conversando com o professor Edi Veiga, e ele me deu um alento muito grande sobre, até eu estava falando, eu acabei retornando agora há um mês, incentivado pelas pessoas, pelo histórico que a gente tem. Eu acabei passando em vários lugares, os que ainda me aturam só aqui na TV Grã-Pará. Porque, na verdade, os veículos convencionais, eles pertencem a grupos. Grupos religiosos, grupos políticos partidários, grupos empresariais ortodoxos. Eu colocaria assim, não sei nem se eu estou certo nessa minha divisão. Ou seja, se eu chegar com uma ideia de livre e pensar, eu estou ferrado, eu não vou trabalhar. Aqui em Belém está totalmente partidarizado. Os grupos católicos, grupos evangélicos, grupos religiosos, eles se fundiram com interesses políticos, né, com partidos políticos. Os grupos empresariais aqui na nossa região norte, principalmente em Belém, não sobrevivem se não estiverem mamando na teta do governo estadual e municipal. Então, se tiver um analista independente que faça uma análise equilibrada, eles não querem. Eles querem aquele analista que puxe para o governo que está financiando o veículo. Isso está muito ruim. A nossa salvação é a internet. A nossa salvação são as redes sociais, que ali você não consegue calar ninguém. Nem na Coreia do Norte eles conseguem esconder notícias com redes sociais, nem na China. Então, a redenção da informação no Brasil, a quebra do monopólio de comunicação, sem dúvida nenhuma, são as redes digitais e redes sociais. Opa, isso é um alento, viu? Porque a gente está migrando. Estou aqui na TV Grã-Pará, canal 14.1, já há algum tempo desenvolvendo um trabalho, e eu já conversei com desde a época, desculpa até fazer porque eu estou nesse bolo, eu estou com 68 anos, daqui a 2 meses, 3 meses, faço 69, tá entendendo? E a gente continua pensando, a pandemia me ajudou muito na dor
na dor, porque eu perdi um irmão e uma cunhada em 15 dias, portanto eu estou inserido nesse contexto de milhões de brasileiros, da perda de amigos, parentes, colegas de profissão, mas na dor me incentivou a dizer, não, eu não vou ficar aqui parado esperando a morte chegar. Vamos à luta, vamos continuar a desenvolver, a trabalhar as competências e os talentos que eu adquiri, que Deus me deu, que eu acredito em Deus. Então a gente, vamos lá, servindo uma vertente. Como você já disse aqui, vou desagradar com certeza. Com certeza, até porque a gente vai num viés acreditando no bem comum da sociedade. Então, como eu disse para eles, fiquem à vontade. Se amanhã o prefeito de Belém bota um comercial aí, mas tira o Edson Matoso, pode tirar. A televisão não é minha, pô. O governador Helder Barbalho chegar, bota a mídia aí, né? Porque na verdade é só uns que são... bota a mídia aí, mas o Matoso tem que dar uma... Pode botar, a televisão é de vocês, não é minha, eu entendo. Se o Bolsonaro fizer a mesma coisa, manda a verba lá para aquela televisão de Belém, mas é aquele Edson Matoso que vai lá, vem cá, quer dizer, eu não tenho o direito de pensar? Uma ova. Temos o direito de pensar sim. E é dentro dessa linha de raciocínio que a gente, com a graça de Deus, continua desenvolvendo aqui e voltando para as redes sociais. Mas o menino já fez sinal de laje. Foi só um preâmbulo para nós chegarmos à situação. A IVEIGA acabou de lançar a sua primeira pesquisa, é um instituto regional de credibilidade, sim, não confrontando, mas mostrando uma outra maneira, tá certo, do que os tradicionais institutos, que também têm muitas contestações. E aí apresenta esse primeiro resultado feito em 1 e 2 de setembro. Exatamente. Nós verificamos os candidatos que de fato estão colocados, que vão concorrer, tá certo? Geralmente um por partido que estão colocados. O MDB tem um Priante, tá certo? O governador, aliás, o prefeito está apresentando o Thiago Araújo, o PSB já está apresentando o Cássio Andrade, entendeu? O PRB lá da Universal está apresentando o Vavá Martins, o PP está apresentando o Jefferson Lima, entendeu? E o Éder Mauro vai disputar a convenção do PSD, que vai disputar com o Gustavo Sefer para ver quem vai ser o candidato, deve ser hoje essa convenção do partido. Colocamos os que estão colocados. A gente acaba esquecendo que de alguns né, que estão colocados. Tem o Guilherme Lessa, do PTC. Ele aparece também na sua pesquisa. Aparece. O Mário Couto, eu não coloquei na minha pesquisa, que só se lançou agora há 2 dias, que de forma até surpreendente, o PRTB lançou o Mário Couto, que na próxima pesquisa minha vai aparecer. Na sua pesquisa, você colocou também o delegado da Polícia Federal, Everaldo Degusti, não? Não, porque nenhum partido ainda não apresentou. Já ouvi falar, mas nenhum partido ainda não então assumiu. Ele não entrou, não aparece. O Mário Couto e o Egusti não aparecem porque você não estavam apresentados, não estavam comentados, já não tinham se firmado, né? Os demais todos apareceram. E é interessante notar a primeira coisa. O prefeito de Belém está muito mal avaliado, né? Uma avaliação negativa muito alta, né? Que supera os 50%. A que você atribui essa... Eu vi essas pesquisas, são números terríveis, né? A que você atribui isso aí? A percepção, tudo é percepção da sociedade sobre o desempenho do prefeito. O prefeito, na verdade, ele começa a ter uma atuação mais forte, principalmente no que diz respeito ao asfaltamento das cidades. No centro da cidade. Do centro da cidade, ruas que ele está recapeando agora, nos últimos 6, 7 meses, né? E a cidade fica muito triste no período do inverno, né? E a percepção, seguramente o prefeito ele vai apresentar seu portfólio de obras, mas a percepção da sociedade nesse momento, depois de 7 anos de mandato, ela não é positiva. Talvez o prefeito, na campanha do seu candidato, fazendo a sua prestação de conta mais consistente, ele consiga diminuir essa rejeição e vai diminuir. Eu acho que essa rejeição vai diminuir uns 20 pontos. Eu diria o seguinte, nesse quadro nós temos grandes candidatos. Então quer dizer que no seu entendimento, sua análise é uma análise científica, é bom salientar isso aqui, para você que está ligando agora, eu estou conversando com um cientista político, Edir Veiga, professor da Universidade Federal do Pará, que desde 2004, não é isso? Desde 2004 está desenvolvendo esse trabalho. Então é uma análise científica, não é de eu acho que é. Então quer dizer,
a performance do prefeito Zenaldo ainda pode melhorar na hora que começar o pique da campanha em 20%? Pode, porque é o seguinte, o prefeito Ele não mostrou, ninguém mostrou, a imprensa foi só pau em cima dele. O prefeito vai mostrar lá o BRT que inaugurou, o elevado lá do... mas o telhado do BRT, desculpa aí, uma observação, aquele da estação Tavares Baixo, pelo amor de Deus, o telhado e a empresa não vai lá, não tem ninguém que fiscaliza, e o BRT ainda está meio a boca. Não está funcionando. Não tem o... A ciclovia do BRT é ridícula. Os ônibus articulados não existem, é 2. Não começou a funcionar. Então isso está pesando muito na população. É por isso que está caindo, né? Uhum. É um desaparecimento político do prefeito, da percepção da população. Pode ser que o prefeito, nesses primeiros 15, 20 dias de campanha na televisão, ele apresente seu resultado e talvez e vai decair a sua rejeição. Uhum. Como o prefeito está terminando o mandato e não pode mais concorrer à reeleição, é normal a pulverização de candidatos. Então nós temos candidatos que vêm do governo do estado, que é o Priante, colocado aí pelo MDB, tem do governo municipal, que é o Tiago Araújo, tem o Edmilson, que sempre chega nos 30% dos votos, né? E tem um monte de candidatos que são bons de competição municipal desde 2012, como o Éder Mauro, o Jefferson Lima, entendeu? Tem o Cássio, que quer ascender e já está com 4%. Digo mais, quem tiver de 17%, 15, 17%, pode disputar o segundo turno. Aqui em Belém vai chegar... O Edmilson, nós poderíamos dizer que com essa pesquisa, o Edmilson já garante o segundo turno? Tendencialmente sim, porque eu acho que ele vai chegar... O número da sua pesquisa, ele está com quanto? Ele está no primeiro Senado com 38%, no segundo com 40%. Eu acho que ele vai chegar no primeiro turno aí com 25%, 27%. Pois é, quantas eleições ele vem depois que ele voltou a ser candidato a prefeito? 3 eleições, né? Aí ele vai lá, bate na trave perdeu e uma volta. para o Selmar e perdeu 2 para o Zenaldo. Isso. Então ele é o seguinte, desses 40%, porque os candidatos não se colocaram, ele já é muito conhecido, eu acho que o Edmilson vai terminar o primeiro turno com 25%, 23%. Entendeu? E em segundo lugar está bem aqui, vamos lá, está o Éder Mauro. Éder Mauro, Jefferson Lima. Eu acho que o candidato do Zenaldo vai chegar nessa fase do 15%, 17%. Mas vai ficar interessante. Vai chegar-se uma corrida que quem vai passar por 1 ponto, 2 pontos. Vai ser muito disputada a passagem ao segundo turno. Bom, mas dentro daquela sua observação, dessa sua análise, que quando o prefeito Zenaldo... Quer dizer, o que eu coloquei aqui não é nada contra ninguém, é uma percepção, como você falou. Claro. Eu vi o telhado da estação da Tavares Baixo. Eu não preciso de imprensa nenhuma. Eu engarrafei, filmei e botei aqui até no programa, aqui no Agora é com Matoso. Mas é aquela história, como o Zenaldo foi muito ruim na divulgação das suas obras, a gente pouco sabe. Exato. Um ou outro falando, se você vai nas redes sociais, dá um gato pingado, eu acho até que eu tenho igual ou mais do que ele na divulgação das obras, até porque as pessoas não estavam querendo ver. Mas agora, como ele vai ter essa possibilidade de mostrar, cai essa rejeição, isso poderia ajudar o candidato dele? É isso que eu quero dizer. Sim, eu diria que o uso da máquina administrativa, a música, informalmente, o asfalto, os DAS na rua, né, apesar de nós termos essa restrição, a campanha vai para a rua, não tenho nenhuma dúvida disso. O pessoal já está indo para a praia em massa, não vai para a campanha. Vai para a campanha em rua, sim. Então, olha, Priante, porque vem com a máquina do Estado. Mas eu vi na sua pesquisa também que a influência do governador do estado na eleição municipal está fraca. Está fraca. Porque ele ganha 30%, mas perde 25%. E qual é a performance do deputado José Priante em Belém para buscar... O Priante, que ele tem trabalho mais para o sul e sudeste do Pará, para o oeste do Pará, ele não tem muito trabalho em Belém. Hoje ele está com 4%. Digamos que o governo do estado use toda a sua estrutura, que o governo também está asfaltando rua agora. Está cheio de a placa, máquina. Eu creio que o Priante poderá chegar com 10%, 12%. Né? Mas ele tem que demonstrar muita competência, porque a votação que ele teve em 2004, quando ele teve 19%, ele ficou fora de Belém. Então ele vai ter que ter muito trabalho e vai ter muito tempo na TV, né? Mas eu diria que é um grande ator.
O governo do estado com a sua máquina, Sim, sim, sim. o governo municipal com a sua máquina, o Edmilson e um desses corredores, comunicadores, o Éder Mauro, que é muito famoso. O Jefferson Lima, que aparece muito bem na pesquisa, que realmente espantou alguns, porque do outro pleito ele estava em Ananindeua, ele vê aí, ele vara nessa disputa do segundo lugar. O fato dele ser apresentador de programa das emissoras do grupo Helder Barbalho, da família Barbalho, isso não faz um vínculo? Olha, o Jefferson... Ou o fato, vou completar ainda aí, ou o fato, para depois não dizer que eu estou querendo... Ou o fato dele... Não, com Priante eu não vou. Eu acredito no meu TAC, eu vou também. Essa rebeldia poderia ajudar, enfim, uma análise científica. Olha, o Jefferson, ele teve 100 mil votos em 2012, 2014 ele teve 700 mil votos, 2016, que ele teve lá em Ananindeua, 65 mil, mas Ananindeua é um terço do voto de Belém. 65 mil lá corresponde a 180 mil aqui, entendeu? Então, o Jefferson, ele é muito conhecido, ele tem muito voto. Agora, o governo está empenhado, e ele está empenhado do ponto de vista estratégico, ele não está errado. Ele quer pegar toda a base do governo e concentrar só num candidato, porque quanto mais dispersar o voto da oposição, maior chance tem o Zenaldo de chegar com o seu candidato no segundo turno. Tá. O governo que você fala é o governo municipal. O governo estadual, em torno do Priante, quer juntar todos os partidos, porque quanto mais dividir aqui a oposição, mais chance tem o Zenaldo de chegar no segundo turno com o Thiago Araújo. Entendeu? Por isso que o governo do estado está louco tentando juntar todo mundo. E o Jefferson Lima, na minha opinião, da base governista, porque o Jefferson trabalha lá, o Jefferson é amigo do Helder, na minha opinião, o melhor candidato em termo eleitoral que o governo do estado teria é o Jefferson Lima. E abrir mão do Jefferson? Ele já sai com 12% e tranquilamente chegaria aos 20% e estaria no segundo turno. Mas eu não sei se o governo do estado apostaria nele. Mas o Vavá Martins, que também já aparece um pouquinho aí, é ligado às igrejas evangélicas que vem atuando fortemente na política partidária. Aliás, eu tenho um exemplo que eu participei de reuniões de um pleito de conselho tutelar em Ananindeua. Está entendendo? Os católicos não elegeram nenhum, a Igreja Universal elegeu 4 e a Assembleia de Deus elegeu 1. E é bom lembrar que nós temos um deputado extremamente ativo, senador ativo, que é evangélico Zequinha Marinho, tá certo? E o Vavá Martins que aparece. E é bom lembrar também, o Vavá Martins, em função dessa sua postura religiosa, nacionalmente ligado com o governo Bolsonaro e regionalmente ligado com o governo Helder Barbalho. Isso ajuda em quê, meu caro professor Edi Veiga? Olha, o Vavá Martins, que está com 4, ele vai chegar muito fácil a 10. Ele vai chegar muito fácil a 10. E se ele souber trabalhar a sua aliança com Bolsonaro e com Helder, porque o eleitor, apesar de não ser uma eleição para governador, o eleitor sabe que o prefeito tem muita carência de recurso e gosta de votar também em candidato que tenha muito boa articulação com os governos estadual e federal. Ele, com uma boa estratégia, ele vai chegar também naquela linha de chegada. Ele pode chegar a uma pontuação, eu creio que a pontuação do Vavá, ele vai chegar em torno de 12 pontos, 13 pontos, e vai ser um ator decisivo no segundo turno. Olha, se o Jefferson Lima, Éder Mauro, Vavá, esses 3, ainda tem o Mário Couto, que pode chegar a 7, 8%. Esse pessoal vai ser decisivo no segundo turno. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se ele não chegar no primeiro, ele decide o segundo turno. Então, essa eleição aqui de Belém vai ser muito interessante. Olha, mostra a lista aí, que a gente já fez o sinal do período para a gente concluir, essa pesquisa que está aí, tá certo? Especificamente, né, a espontânea e a estimulada. O Edmilson aparecendo, portanto, em primeiro lugar, tá certo? Nós temos aí nas duas a disputa entre o Éder Mauro e o Jefferson Lima, tá? E aí vem o Vavá Martins e depois, enfim. Vamos lá, falamos bem da performance do Jefferson e todas as boas possibilidades que ele tem. Vamos lá, o caso do Éder Mauro. O Éder Mauro tem um aspecto. É ele o candidato? Porque apareceu um vídeo aí dizendo que era o Gustavo Cefé, que é uma história de direita, mas aqui é ligado com o governador Helder Barbalho. Como é que vai ficar isso aí, apesar do Éder Mauro estar disparado na frente do Gustavo Cefé? O Éder Mauro rompeu com o governador.
O governador é muito próximo do Elenilson Pontes, que é o presidente estadual do partido do Éder Mauro, que é o PSD. Então, uma articulação aí para o PSD em Belém lançar o Gustavo Cefé e alijar o Éder Mauro. O problema é que o Gustavo Cefé tem 1,5% de intenção de voto. O Éder Mauro tem 14%. Eles vão bater chapa na convenção. Mas resta saber se o Éder Mauro a direção do partido estadual, em função da aliança com o governador, não quer o Éder Mauro. Então vai ter uma disputa interna, né? E o Éder Mauro, em Belém, que melhor incorpora o Bolsonaro. O Bolsonaro. Sim, Então, essa votação do Éder Mauro muito se deve à sua aliança e seu vínculo com os grupos bolsonaristas aqui de Belém. Então, o Éder Mauro tem um potencial enorme de passar para o segundo turno. É por isso a grande preocupação, eu diria, do governo do estado é não ter o Éder Mauro nessa competição. Então, né? E o meio de afastar é com o Gustavo Cefé, porque o Elenilson, que já tem um dia, hoje é Helder Barbalho, como é que chama? É suplente do senador Jader, não é isso? Quer dizer, tem uma influência muito forte, muito forte. Só assim terminando. Você já falou, desculpe aí, tem hora que eu falo você, senhor, eu gosto muito de tratar de senhor, não é por subserviência não, é por respeito à autoridade que eu apresentei. Mas como o professor Edi Veiga acaba sendo um contemporâneo, às vezes a gente confunde. Mas não altera os fatores, os valores, o produto, enfim. Na sua próxima pesquisa, a gente já deve contar com o Mário Couto, e provavelmente também contar com o delegado da Polícia Federal, Everaldo Eguchi, que eu falo isso porque eu tive até a oportunidade de fazer entrevista 2 vezes aqui com ele. Quer dizer, e contar ou não com Éder Mauro ou Gustavo Cefé. Isso. Essa sua próxima pesquisa está prevista para quando? Logo após as convenções. Convenções são lá no dia 16, eu quero já na semana seguinte fazer uma pesquisa já com os candidatos oficializados, para a gente ver... Por exemplo, a entrada do Mário Couto vai tirar muito voto desses candidatos de direita. Porque ele é de direita, ele vai morder lá. O delegado Eguchi, com certeza, vai morder nos votos do Éder Mauro também, porque ele também é bolsonarista, assumido e tudo mais. Então vai ter novidades muito grandes. Eu diria que a eleição aqui em Belém vai ser uma eleição em que tiver 15% a 17% está disputando a passagem ao segundo turno. 15% a 17%. E aí o confronto vai ser com Edmilson. A que você atribui essa permanência do Edmilson sempre aí, vai para o segundo turno, está aí? Ele está como disputando eleições majoritárias. Que eleição majoritária é um palanque eletrônico que te coloca diretamente com a população. A pessoa vira uma celebridade, a pessoa é conhecida por todo mundo. Né? E aqui em Belém tem a esquerda, ela tem uma votação aí de 20%. Os sindicatos ainda existem. Sindicato e tal, igrejas, setores progressistas, 20%. Ele sobe um pouquinho, mas quando junta todo mundo ele vai caindo. Isso é normal, porque o eleitor de centro que está com ele acaba buscando, se identificando com outras candidaturas. Meu caríssimo professor Edir Veiga, foi uma satisfação. Eu sempre tive uma vontade muito grande de conversar com o professor de Veiga, do Iveiga, e nunca é tarde, né? Sempre as coisas vão acontecendo, eu fico feliz. Muito importante as suas observações, desmistifica e desconstrói até algumas ideias que você tem, que a coisa já está pronta e acabada. Não é bem assim, tem uma análise científica forte de uma pessoa que está trabalhando isso. Então, só nesse final, alguma coisa mais a acrescentar? Não, em primeiro lugar, é um prazer muito grande ver uma pessoa como você, Matoso, sempre muito respeitado, muito carismático. Obrigado. Na apresentação dos programas que você sempre fez, nas rádios, no esporte, um homem muito importante ali na década de 80, 90, um deputado estadual que chegou ao parlamento pela força do seu trabalho de comunicação junto ao povo, e com certeza a sociedade paraense agora tem alguém crítico, imparcial, falando e analisando as situações políticas aqui do nosso estado. Foi um prazer estar aqui com você. Quero lhe dizer que neste momento, essa pesquisa foi uma fotografia desse momento. Pode ser que daqui a 30 dias já tenha outra fotografia, porque a gente não sabe como a população vai se comportar neste momento de pandemia, neste momento de muita corrupção por parte de muitos governantes desviando dinheiro da pandemia, né? A gente não sabe como vai se comportar a população brasileira neste processo eleitoral. Então, daqui a um mês, nós vamos ter uma nova fotografia. Ok.
Então, uma satisfação muito grande. Essa é uma primeira entrevista que eu acredito da forma como foi feita na mídia paraense, tá certo? Com o professor Edir Veiga, do Instituto Edir Veiga, que você acompanha, portanto, os números que estão aí. O Edmilson aparece em primeiro, aí vem lá brigando pelo segundo lugar o Jefferson Lima, o Éder Mauro, mas este ainda tem que primeiro ganhar dentro do partido dele, porque os líderes lá estão querendo o Gustavo Cefé. E o Jefferson Lima, já falei, e o próprio Vavá. Aí depois tem os outros. São dados interessantíssimos que foram colocados e que vale a pena ver e rever essa entrevista, porque a gente vai acompanhando a própria análise, está entendendo, do nosso professor Edir Veiga, cientista político daqui. Um grande abraço a todos. Esse foi o nosso Agora é com o Matoso especial, já de olho nas eleições. Um abraço, saúde para todos.